Ei, pessoal, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Liguem, por favor, as câmeras. Gosto de falar olhando com vocês, olhando para vocês. Vamos lá. Daniel, Danilo, Júlia, Ana Beatriz. Ei, Júlia. Pessoal, gostaria de olhar para vocês todos. Ontem eu mandei um material no grupo, vocês viram? Nós vamos falar hoje sobre as orações. Bárbara! Nós vamos falar hoje sobre as orações subordinadas substantivas, né? Tá na página 108 do livro. Só que vocês viram que eu fiz uns slides, preparei uma montagem ali que eu já tinha até achado pronta, mais ou menos. Só resumi, fiz o que eu achei mais interessante para que vocês se lembrem das orações substantivas. Então, hoje o nosso foco é elas, certo? Eu não sei se vocês tiveram aula ontem, mas a escola pediu que vocês coloquem lá no chat o nome de vocês e a palavra presente, porque o chat ele fica gravado. Então, a gente consegue controlar exatamente quem está assistindo às aulas e quem não está. Então, façam isso, por favor, tá? Conforme vocês forem entrando, vocês vão colocando aí o nome de vocês, combinado? Vou aguardar mais uns minutinhos para a gente poder começar a aula. Só temos 6 participantes até agora, certo? Muito bem. Ó, a Júlia, a Bárbara, a Danilo já colocaram lá no chat. Ana Beatriz está tentando se conectar aí, não está conseguindo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão? Beleza. Ei, Ana, tudo bem? Vamos lá, para quem está entrando agora, Ana Clara, eu pedi para colocar o nome no chat e a palavra presente, tá? Que é assim que a escola agora vai controlar quem está ou não assistindo às aulas, tudo bem? Enquanto isso, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, que ontem eu até mandei no grupo. Se vocês julgarem necessário, vocês podem imprimir para poder estudar, para poder colocar junto ao livro, certo? Para poder ficar mais fácil para vocês. Todo mundo está vendo direitinho aí a página? Todo mundo? Então, vamos lá. Se bem que ainda não deu o horário, eu tenho que esperar mais um pouquinho. 9 participantes. Ei, Letícia, Daniel, Danilo, João Pedro. Pessoal, liguem o vídeo, por favor, para que a gente possa, na verdade, se ver, né? Para que possamos nos ver. Ana Beatriz entrou.
Pessoal, repetindo, coloque lá o nome de vocês e a palavra presente no chat, tá? Para vocês não, Enzo, muito bem, para vocês, para a escola conseguir acompanhar quem é que está assistindo às aulas. Combinado? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar das orações subordinadas substantivas. Vocês já estudaram essas orações o ano passado, certo? Mas vocês se lembram que na última aula eu falei que agora nós vamos estudar a mistura dessas orações, certo? Então, esse ano vocês estudaram as adjetivas, né, que são as explicativas e as restritivas. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ela vai aparecer de novo para vocês no livro. Eu lembrei a vocês as coordenadas e agora eu vou relembrar as substantivas. Só que as substantivas, elas geram um pouquinho mais de dúvida, por isso eu detalhei o conteúdo para vocês, certo? Então, quando eu falo na oração substantiva, gente, eu estou falando na mesma análise que a gente faz de um período simples. Quando eu analiso um período simples, o que é que eu procuro? Eu tenho sujeito, não é isso, no período simples? Eu tenho sujeito. Aí, de acordo com a transitividade do verbo, eu tenho objeto direto, eu tenho objeto indireto, eu tenho predicativo do sujeito, eu tenho complemento nominal, eu tenho aposto. Ou seja, a mesma análise que eu faço no período simples, eu vou fazer no período composto por orações subordinadas substantivas. Então, prestem atenção aqui. Ele admitiu a derrota. Admitiu é o verbo. Quem admite, admite alguma coisa. Então, ele admitiu o quê? A derrota. Observe que a derrota é classificado como objeto direto. Então, vamos supor que eu troque a derrota pelo termo que foi derrotado. Então, ele admitiu que foi derrotado. Estão vendo aqui? Qual é a grande diferença? Derrota, que era um substantivo, ele foi substituído por um verbo. Foi derrotado. E observe que eu tenho aqui esse que. E esse que é o que nós chamamos de conjunção. Lembram? E eu disse o que a vocês? Toda vez que nós temos a conjunção, a oração em que se encontra a conjunção é a oração subordinada. Onde não tem a conjunção é a oração principal. Então, se vocês quiserem aí, né? Eu não sei se vocês imprimiram, se vocês salvaram, o que é que vocês fizeram, mas isso aqui corresponde à oração principal e esta que tem a conjunção e que tem o verbo com valor do substantivo corresponde à oração subordinada substantiva, certo? Se o verbo é transitivo direto, toda a oração vai equivaler ao objeto direto. Até aí, tudo bem? Certo? Pessoal, para quem está entrando agora, coloque o nome de vocês e a palavra presente, por favor, para que a escola controle. Então, aqui eu expliquei bem detalhadamente. Observe, então, que a oração que foi derrotado,
ao mesmo tempo que exerce função de objeto direto, ele ocupa o lugar de um substantivo. Por isso, a oração recebe o nome de substantiva. Logo, que foi derrotado é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Para sintetizar esses conceitos, aqui observem o quadro abaixo. Vamos lá. Olha só o que nós vamos analisar aqui. Que foi derrotado. Ela é uma oração porque tem verbo, certo? Concordam comigo? Oração tem que ter verbo. Então, depende da oração principal, que é esta aqui, gente. Ele admitiu. Então, prestem atenção. Que foi derrotado é uma oração porque tem verbo. E ela é subordinada porque depende da oração principal. Sozinha ela não tem sentido completo. Até aí tudo bem? Dá um joinha para a tia. Agora, ela é substantiva por quê? Porque tem função sintática de um substantivo, no caso, objeto direto. Objeto direto tem como núcleo quem? O substantivo, não é isso? E aí, pessoal, ela é objetiva direta porque ela completa o sentido de um verbo transitivo direto. Ok? Posso prosseguir? Ótimo. Vamos lá. Então, agora, aqui, nós temos a classificação das orações subordinadas substantivas. E aí, prestem muita atenção nisso aqui. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce no período. No quadro ao lado estão os nomes que uma oração subordinada substantiva pode receber, dependendo da função sintática que ela exerce no período. Ou seja, ela vai receber o nome de subjetiva quando ela cumprir o papel de sujeito da oração. Ela vai receber o nome de objetiva direta quando ela cumprir o papel de objeto direto da oração. Ela vai ser objetiva indireta quando ela cumprir o papel de objeto indireto da oração. Predicativa quando ela tiver função de predicativo do sujeito. Completiva nominal quando ela tiver função de complemento nominal. E a apositiva quando ela tiver função de aposto. Aí aqui abaixo eu detalhei cada uma para vocês. A mais complexa é a subjetiva, por quê? Porque vocês confundem muito a subjetiva com a objetiva direta, com a predicativa. Então, nós detalhamos aqui para vocês a subjetiva. Subjetiva é aquela que exerce função de sujeito da oração principal. Então, ela tem uma estrutura básica, gente. Ela tem o verbo de ligação na oração principal, tá? O verbo de ligação está na oração principal. O predicativo está na oração principal, mas o sujeito estará lá na oração subordinada. Por isso que ela é subjetiva. Lembram que eu disse
quando a conjunção está na oração subordinada, a função dela, a função sintática, é essa que está dentro da oração subordinada. Então, vamos lá. Observem aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. É conveniente. É um verbo de ligação. Conveniente é um predicativo do sujeito. Aí eu pergunto a vocês, o que é conveniente? Seu regresso. É a mesma coisa que eu jogasse seu regresso aqui para o início, que ficaria, seu regresso é conveniente, não é isso? Seu regresso seria o quê? Seria o sujeito da oração. Só que aqui, observe que eu estou falando do período simples. Quando eu coloco no período composto, regresso, que é substantivo, passa a ser verbo. E eu coloco para vocês a conjunção. Nas orações subordinadas substantivas, as conjunções sempre serão que ou se. Então, é conveniente que você regresse. Olha a estrutura: verbo de ligação, predicativo do sujeito dentro da oração principal. Mas o que é conveniente? Que você regresse. Isso aqui tem função de sujeito da oração principal e por isso ela é subjetiva. Turma, até aí tá tudo bem? Tá claro? Tá tendo alguma dúvida? Pessoal, se houver alguma dúvida, por favor, vocês questionem, tá? Que agora é a hora. Combinado? Tia, tem como repetir? Não entendi. Pode falar, amor. Eu não entendi essa parte do PS e Ah, não. É porque observe que PS é período simples. PC é período composto. Então, o que é que eu quis mostrar a você aqui? Que no período simples, você vai ter um substantivo. No período composto, você vai ter um verbo, porque para ser oração tem que ser o quê? Tem que ser verbo. E que ela se chama oração substantiva porque ela equivale ao substantivo do período simples. Ficou claro agora? Ou ainda tem dúvida? Ah, certinho, agora eu entendi. Entendeu, meu amor? Isso aqui a tia colocou o período simples para você analisar e depois colocou a mesma coisa, só que no período composto. Por que esse período é simples? Porque eu só tenho um verbo. Por que esse período é composto? Porque eu tenho um verbo aqui e eu tenho outro aqui. Mas o que você regresse corresponde a quê? A regresso. A diferença é que aqui é oração, aqui não é, tá? Então, a mesma análise que você vai fazer no período simples, você vai fazer para o período composto. É isso que eu quero mostrar para vocês. Às vezes a gente acha tão difícil, mas não é. Tudo bem? Vamos lá. Uma outra estrutura é quando nós temos um verbo unipessoal. Ou seja, não tem sujeito aí. O sujeito, ele não aparece no verbo. Vou analisar o período composto com vocês para que não haja mais dúvida. Prestem atenção. No relatório não consta. Esse no relatório, ele é o sujeito da oração? Ele não é como se fosse o quê? O lugar. Então, eu pergunto a vocês, o que é que não consta no relatório? Esse
consta aqui, gente, é um verbo unipessoal, porque eles são usados na terceira pessoa. É o caso de constar, convir, parecer, importar, interessar, suceder, acontecer. Por exemplo, se eu disser assim, convém que todos estejam presentes. Aí eu pergunto, o que é que convém? Que todos estejam presentes. Ou seja, onde está o sujeito? Dentro da oração subordinada, não é isso? Que todos estejam presentes. Então, toda vez que isso acontecer, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. A principal característica da subjetiva, gente, é não ter sujeito na oração principal. Ela não pode ter sujeito na oração principal, porque o papel é que o sujeito esteja dentro da oração subordinada. Tá claro isso? Tá claro, Rafa? Gosto do seu retorno, tá? Vamos lá. Aí, uma outra característica da subjetiva é quando nós temos verbos impessoais na voz passiva. Voz passiva é aquele em que o sujeito sofre a ação, lembram? Então, vamos lá. Foi divulgado. Eu tenho sujeito aqui? Não. O que é que foi divulgado? Que você retornaria. Então, observem onde está o sujeito. Dentro da oração subordinada. Que você retornaria foi divulgado. O que é que foi divulgado? Que você retornaria. Toda vez que a oração subordinada exercer o papel de sujeito, ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tudo bem? Até aí, tudo bem, certo? Uma outra característica é usar o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhada do pronome ser. Divulgou-se, que você retornaria. O que é que divulgou-se? Que você retornaria. Observe que o sujeito está aqui, dentro da oração subordinada. Claro, até aí, as várias formas das orações subjetivas, só subjetiva até agora. As outras são bem mais simples. Podemos? Pode prosseguir? Beleza. Aí aqui tem um resuminho, né, de tudo que eu falei para vocês, que ela vai ser subjetiva quando, dentro da oração principal, tiver verbo de ligação mais predicativo, um verbo na terceira pessoa sem constatação de sujeito, ou um verbo na voz passiva. Quando tudo isso estiver na oração principal, é característico que ela seja subjetiva na subordinada. Ok? Vamos lá. Agora, a objetiva direta é moleza. Por que eu falo que é moleza, gente? Porque ela vai ter sujeito e ela vai ter um verbo transitivo direto. Então, ela sempre vai ter sujeito? Sempre. O sujeito pode estar oculto, tá, gente? Mas sempre vai ter. Então, prestem atenção aqui. Coloquei o período simples para vocês verem que o pagamento é substantivo que corresponde à paga, que é verbo, ok? Vou falar só do período composto. A prefeitura exigiu. Quem exige, exige alguma coisa. Então, a prefeitura exigiu o quê? Que as despesas fossem pagas. Observe que esse que é conjunção, o que torna essa oração aqui subordinada. Se eu tenho sujeito
e tem o verbo transitivo direto dentro da oração principal, a minha oração subordinada só pode ser o quê, gente? Se eu tenho verbo transitivo direto aqui, ele precisa de quê? De um objeto direto. Só que a diferença é que esse objeto direto, ele vai vir em formato de oração. Então, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certo? Observe aqui que na estrutura desse caso e dos próximos, o termo que está entre parênteses pode, às vezes, não aparecer. Ou seja, o sujeito, ele pode estar oculto ou ele pode ser indeterminado. Mas tem sujeito na oração principal, tá? Tem que ter sujeito na oração principal, porque a única que não tem sujeito na oração principal é a subjetiva, certo? Então, dizem que ele sumiu. Dizem. Esse dizem, quando eu pergunto, gente, dizem, por mais que o sujeito seja indeterminado, eu sei que dizem corresponde ao eles, não é isso? Eles dizem, alguns dizem, todos dizem. Então, tem algum sujeito aí. Dizem o quê? Que ele sumiu. Então, que ele sumiu completa o sentido do verbo dizem. Dizem é um verbo transitivo direto que precisa de um complemento que vai ser um objeto direto. A diferença desse objeto direto aqui para aquele objeto que vocês veem lá no período simples é que aqui tem conjunção e tem verbo. Então, em vez de objeto direto do período simples, vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá claro? Rafa, gosto do seu ok, beleza. Vamos lá. Bárbara, Ana Clara, Beatriz, Inaê, todo mundo aí, Melissa, Gabriel, vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Caio, Vitor, Arthur, beleza, é isso que eu quero, tá? Quero compreensão e caso não estejam, vocês têm que me dizer, tudo bem? Agora nós vamos para a próxima. Na próxima é a mesma função da objetiva direta. Só que a função aqui é de objetiva indireta e a objetiva indireta se diferencia da direta porque ela precisa de preposição. Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Qual é a estrutura básica da oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta? Eu tenho sujeito, eu tenho um verbo transitivo indireto, que é um verbo que exige preposição. Então, isso aqui dentro da oração principal. O complemento para essa estrutura vai ser uma oração subordinada, objetiva e indireta. Aí analisem comigo esse período composto aqui. Vamos lá. Seus amigos confiam. Confiam é o verbo. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Aí vamos. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em. Então, eu sei que o em é uma preposição. Então, beleza. Confiam.
Confiam é o verbo. Quem é que confiam? Sujeito, seus amigos. Seus amigos confiam. Quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. Então, olha a estrutura da oração principal aqui. Sujeito, mais um verbo transitivo indireto, porque ele vai precisar de um objeto indireto. Qual é a diferença desse objeto indireto para um objeto indireto normal? Eu tenho preposição, tenho conjunção e tenho verbo. Então, em vez de ser um objeto indireto normal, ele vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Certo? Aí, notem a observação, que da mesma forma que o objeto indireto, a oração objetiva indireta também inicia por preposição. E pode, às vezes, estar oculta. Por que essa preposição pode, às vezes, estar oculta? Porque como a nossa fala é muito flexível, às vezes a gente se esquece de colocar a preposição. Então, ninguém se lembrava que ele havia voltado. Mas presta atenção, quem se lembra de alguma coisa, certo? Então, por mais que na fala, muitas vezes, a gente omite, né? Mas, por mais que na fala, essa flexibilidade que nós temos faça com que a gente deixe de usar a preposição, esse verbo não deixa de ser transitivo indireto, tudo bem? Ele continua sendo transitivo indireto, porque quem se lembra de alguma coisa. Então, essa oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tia, eu posso usar só a sigla OSSOI? Pode, tá? Eu vou fazer uma lista de exercício para vocês, tá, pessoal? Só sobre as substantivas, para ver se houve realmente o aprendizado. Enzo, você quer falar alguma coisa, amor? Enzo, quer falar alguma coisa? Terminou? Vamos lá. Então, continuando. Agora nós vamos falar da predicativa. Pessoal, qual é a característica do predicativo do sujeito? Eu tenho que ter qual estrutura para ter um predicativo do sujeito? Olha a estrutura que eu tenho que ter. Sujeito, verbo de ligação e característica dada ao sujeito. Para eu ter essa estrutura, para conseguir o predicativo do sujeito, a oração predicativa será a mesma coisa. Eu tenho que ter o sujeito, eu tenho que ter um verbo de ligação e eu tenho que ter um predicativo do sujeito. Então, prestem atenção à dica. Toda vez que vocês virem a conjunção e antes dela tiver um verbo de ligação, mas é ao lado, tá vendo? Ao lado. Se tiver um verbo de ligação, essa oração vai ter função de predicativo do sujeito, tá? Então, olha só. Nossa preocupação era que chovesse. Nossa preocupação é o sujeito, é o verbo de ligação. Então, sujeito mais verbo de ligação. Aqui é a estrutura que eu coloquei para vocês dentro da oração principal. Essa é a estrutura dentro da oração principal.
Como eu tenho sujeito com verbo de ligação, isso aqui só pode fazer referência a quem? Ao sujeito. Então, tem que ter função de predicativo, o que vai ser uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Beleza? Ótimo. Completiva nominal. O que faz o complemento nominal, gente? Completa o sentido de um nome. Esse nome é um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Por exemplo, olha só a estrutura básica dela aqui. Um sujeito, mais um verbo, mais um nome de sentido incompleto. O que seria um nome de sentido incompleto? Por exemplo, tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu, sujeito, tenho verbo, certeza, um nome incompleto. Por que certeza é um nome incompleto? Quem tem certeza de alguma coisa. Uma outra característica da oração completiva nominal, ela sempre vai ter preposição, tá? O complemento nominal, ele precisa da preposição. Então, a característica dentro da oração principal, nós vamos ter o quê? Um sujeito, pode ser oculto, um verbo, um nome de sentido incompleto, que pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio, e nós vamos ter o complemento para esse nome introduzido por uma preposição. Vamos lá, a frase. Olha o período composto aqui. Período composto. Seu irmão estava certo de que você voltaria. Seu irmão estava certo. Seu irmão, sujeito, estava verbo, certo, a palavra que vai precisar de um complemento. Porque quem está certo de alguma coisa, não é isso? Então, olha a estrutura que eu disse que vocês vão ter aqui dentro dessa oração principal. Então, seu irmão estava certo. Seu irmão estava certo de quê? De que você voltaria. Então, observem que isso aqui está completando o sentido do nome, não do verbo. Qual é a diferença dessa oração para objetiva indireta? Porque as duas têm preposição. Só elas têm preposição. A completiva nominal e a objetiva indireta. Qual é a diferença entre elas? Na completiva nominal, a preposição acompanha um nome. Na objetiva indireta, a preposição acompanha um verbo. Certo? Beleza? Vamos lá. Então, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, da mesma forma que o complemento nominal, inicia-se por preposição, que pode estar subentendida no texto. Ela tem receio que você não aceite o convite. Ela, sujeito, tem verbo receio, uma palavra de sentido incompleto. Se é uma palavra de sentido incompleto, porque quem tem receio de alguma coisa, certo? Então, ela tem receio de quê? De que você não aceite o convite. Observem que esta é a oração que completa o sentido do nome, por isso tem valor de complemento nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? A positiva é a oração subordinada que tem função de aposto. Qual é a estrutura dela, gente? Dentro da oração principal, nós temos o sujeito,
nós temos o verbo, nós temos um complemento para esse verbo, só que nós temos aqui os dois pontos. Mais raramente eu vou falar aqui, ela vem entre vírgula, mas é raro mesmo, tá, gente? Então, quando eu falo da subjetiva, eu falo dos dois pontos. Observem aqui, nós defendemos uma ideia. Me perdoem aí, gente, ideia saiu com acento, mas não tem mais acento, tá? Então, nós defendemos uma ideia, dois pontos. Olha a estrutura. O sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Observe que tem os dois pontos, porque esse aposto aqui vai explicar qual foi a ideia defendida, certo? Por isso tem função de aposto. Explica o termo anterior. Lembram que é essa a função do aposto? Então, que a casa seja invadida é a ideia defendida. Por isso tem função de aposto. Mais raramente ela vai vir entre vírgulas. Seu grande plano não deu certo. 2 pontos. Que o time vencesse. Aí, observem que quando ela vier entre vírgulas, ela vai separar aquela estrutura. Então, seu grande plano, que o time vencesse, não deu certo. Mais raramente vai vir nessa estrutura, mas é raro mesmo, tá, gente? Normalmente ela vem acompanhada dos dois pontos. Tudo bem? Observem que aqui nós temos algumas explicações, algumas observações. Toda vez que nós analisarmos uma oração subordinada, substantiva, nós não precisamos comparar o período composto com o período simples. Eu só fiz isso para que vocês entendam que a análise do período simples é exatamente igual à análise do período composto. A diferença é que no período composto, a gente tem conjunção e a gente tem verbo. Tudo bem? Em geral, as orações subordinadas substantivas, elas são iniciadas pelo que e pelo se, que são chamadas conjunções integrantes. Mais raramente, essas orações podem ser iniciadas por outras palavras, mas isso eu não vou cobrar de vocês agora, tudo bem? Só coloquei a título de conhecimento. E o que vem de mais importante é isso aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho. Deixa eu reduzir só um pouquinho aqui. O que vem de mais importante é a verificação da oração substantiva. Por quê? Toda vez que eu tiver dúvida se ela é ou não substantiva, eu vou trocar toda a oração subordinada pela palavra isto ou isso. Então, ela disse o que viu. Ela disse isto. Se eu consigo trocar toda a oração subordinada por isto ou isso, ou disto ou disso, por causa da preposição, é a prova que ela será substantiva, tudo bem? Certo? O melhor é que venhas, o melhor é isto, tudo bem? Então, troquei a oração subordinada por isso ou disso, é a prova que ela é substantiva. Aí cabe a nós fazer a análise da classificação. Se ela vai ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal,
predicativa ou apositiva. São 6 tipos. E aí, só para finalizarmos, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é um mapa mental que eu já achei pronto. Ai, deixa eu tentar reduzir aqui, só um minutinho. Bom, eu não estou conseguindo aqui, deixa eu... Vocês estão vendo a tela inteira? Beleza? Aí, o que acontece? Esse é um mapa mental que eu já achei pronto, eu só escaneei e coloquei aqui para vocês. O que acontece? Todas elas têm a função sintática. Aí, a função de sujeito, a característica dela aqui, a função de objeto direto, a característica, a função de predicativo, a característica, a de objeto indireto, a de complemento nominal, a de aposto, tá, gente? Então, isso é um resumão de todas elas para vocês. Tudo bem? Tudo bem? E aí, agora, alguma dúvida sobre o conteúdo? Não? Pessoal, bom, nossa aula está chegando ao fim. Eu vou preparar uma lista só sobre as atividades, só sobre as substantivas para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, eu vou corrigir essa lista, tá? Vou disponibilizar para vocês no Alunos Book. E na próxima aula, eu só corrijo essa lista de atividade. Vou pedir o favor do aluno que não colocou o nome e a palavra presente para colocar agora, porque, como eu disse, é a forma que a escola vai ter de acompanhar a frequência de vocês, tá bom? Então, se alguém se esqueceu disso, coloque aí agora. Alguma dúvida, vocês podem postar no grupo, vocês podem entrar em contato em particular diretamente comigo, ok? E esses slides que eu trabalhei hoje, eu disponibilizei desde ontem no grupo para vocês. Combinado? Alguma dúvida, algum questionamento? Não? Então tá. Beijos, tudo de bom. Tchau. Até quinta-feira. Vou postar hoje no Alunos Book a atividade, na quinta eu já corrijo, tá? Beleza? Para te enviar? Não precisa enviar, não. Eu só quero que vocês tentem fazer, porque de acordo com a correção, eu não consegui fazer essa. E a gente vai tentar entender por que não conseguiu fazer e tirar as dúvidas referente a essa dificuldade. Tá bom? Certo? Beijinho, gente. Tchau. Fiquem com Deus.